Olá, sejam todos muito bem-vindos mesmo a mais um episódio do podcast Fala Gol, a podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará e também pela Coped, nossa grande parceira, a Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e credibilidade. Você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube, também no Spotify, pode nos seguir lá no Instagram, Fala Gol Podcast. Hoje nós temos a honra de receber aqui mais uma pediatra, a doutora Karine Saraiva. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Tudo bem. Cássio. Nós vamos falar hoje sobre como as intervenções parentais atuam no desenvolvimento infantil, como impactam no desenvolvimento infantil. Esse é o nosso tema de hoje. Você que tem filho aí, é bom prestar atenção porque a gente vai conversar aqui e tentar aprofundar sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, eu queria muito agradecer a sua participação, doutora Karine. Muito obrigada. A gente sabe que nessa época corrida que a gente vive hoje, eu sempre venho falando isso aqui. A gente vive uma época onde o tempo, eu acho que ele nunca foi tão precioso, né? Assim, é como se os dias, ele, aquelas 24 horas não desse mais conta de tanta coisa que tem pra gente fazer, e é como se a gente nunca parasse de ter atividades. Então, fico muito grato, porque quando você tira um tempinho ali para fazer uma coisa diferente, a gente fica muito agradecido. Então, seja bem-vinda aqui ao Obrigada. Eu que podcast. agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Perfeito. E aí, eu queria já iniciar primeiro em relação ao tema. A gente estava falando um pouco antes aqui que o tema a Uhum. gente até diminuiu um pouco, né? Porque ia ser o desenvolvimento infantil na primeira infância, Isso. né? Então, Uhum. eu queria entender a diferença da primeira infância. Se tem primeira infância, é porque deve ter uma segunda infância, né? Então, eu queria só que você contextualizasse isso um pouco. Certo. Quando a gente fala primeira infância, Hum. a gente está falando de um período que vem desde o nascimento até os primeiros 6 anos da criança. Ah, 6 Então, é um anos. período mais inicial em que eu tenho uma janela de oportunidade, em que eu posso amplificar e melhorar o desenvolvimento daquela criança para que ela atinja o potencial dela. Hum. Óbvio, intervenções, coisas que a gente pode fazer depois dos 6 anos são importantes também, com 6, 7, 10 anos de idade. Mas por que que esses primeiros 6 são tão importantes? Hum. Porque eles são uma janela de oportunidade em que a criança, ela está aprendendo com mais facilidade, ela está tendo mais contato com os pais, e esse desenvolvimento, ele pode modificar fatores lá no futuro, Hum. diminuindo doenças cardiovasculares, diminuindo o risco de doenças mentais, como ansiedade, Hum. depressão. Então, foi visto que quando a gente atua, principalmente nesses 6 primeiros anos, a gente consegue melhorar no futuro. Olha. Como também já foi falado dos primeiros 1.000 dias, mil e Isso. cem Aham. dias, mas esse conceito ele foi amplificado para eu não focar somente em aspectos nutricionais, de Uhum. crescimento e desenvolvimento. Mas depois dos 2 anos, eu também vou continuar agindo e atuando. Perfeito. Então, como você falou, a gente já teve algumas conversas aqui falando sobre isso, né? Os 1.100 primeiros dias. Que interessante, eu aprendi aqui que não necessariamente, que não é quando No a criança nascimento. nasce, né? É antes da Pré-concepcional. concepção. Engraçado isso, né? Como impacta o comportamento dos pais, né? Das pessoas Uhum. que vão ali fazer a gestação, né? Assim, Sim. como até o aspecto físico deles impacta, né, no desenvolvimento da criança. Se o pai se os pais estão fazendo atividade física, aquilo impacta também né, é uma coisa bem interessante, assim, realmente se fizer um planejamento antes da criança nascer, dá para você ir aí Ajustando e refinando ajustando, certas né? É coisas. bem interessante. Mas hoje a gente vai falar a partir do nascimento, né? Assim, de como você e até os 6 anos e até esse impacto é Uhum. maior em tudo aquilo que a criança recebe. Então, queria que você me dissesse assim, como é que ela recebe isso e por que que esse período ele realmente é tão importante. Certo. Tá, o tema é sobre as intervenções parentais, né? Isso, Como é que eles vão atuar nesse desenvolvimento, por isso. que que ele é importante. Intervenção parental nada mais é do que algumas estratégias que a gente pode ter com os pais para que esses pais ajudem no desenvolvimento das crianças. São as intervenções que os próprios pais podem fazer com as crianças. Hum.
E por que que elas são importantes, essas intervenções? Porque os pais são os cuidadores que estão mais próximos, tanto o pai como a mãe, como avós, e A rede de através a apoio rede de ali. apoio. Então, através de um elo afetivo, eles vão ter mais contato com a criança, vão se capacitar e vão conseguir influenciar no desenvolvimento dela de forma mais efetiva. Quando a gente fala das intervenções, a gente está falando em capacitar os pais, ensinar os pais habilidades que a gente pode até, olhando esse tema de intervenções, achar que são coisas complicadas, mas a gente está falando sobre coisas simples. Em conhecimento do pai sobre o que esperar do desenvolvimento do filho dele, em cada mês, o que ele já esperar, como ele pode ajudar o filho a se desenvolver, tendo conhecimento, e o outro ela é quando ele aprende a praticar essas habilidades. O que ele pode, de fato, fazer em casa para que o filho se desenvolva durante esses primeiros 6 anos, para que esse desenvolvimento ele traga benefícios naquele período, óbvio, mas que ele também tenha um impacto no futuro da criança. Sim. Por isso que ele é tão importante. Qual é o comportamento? Vamos lá, assim, tentar na prática mesmo. Porque quando a gente fala, se torna um pouco fácil, né? O pai tem que fazer isso, a mãe tem que fazer aquilo, os cuidadores, né, as pessoas que estão ali têm que agir dessa forma, mas na prática a gente vê que é bem difícil, porque os pais, e eu acho que isso é apesar de sempre ter sido assim, o nascimento e a criação ela é um pouco parecida, mas a realidade socioeconômica e tecnológica, ela impacta muito em como os pais vão estar para poder cuidar dos filhos. E eu vou dizer uma coisa, a gente tem conversado aqui com alguns profissionais de saúde mental e as pessoas estão passando por um período muito complicado emocionalmente. Com certeza. Os adultos que eu estou falando, não estou nem entrando em crianças, não, os adultos. Então as pessoas hoje, os pais, eles estão correndo aí para também se cuidarem. Com certeza. Eles estão tendo que se cuidar. E aí, como é que os pobres pais vão cuidar também de uma outra pessoa? Outra pessoa. Um ser ali que tem a princípio, uma total dependência, né? Porque existe uma total dependência de quando uma criança nasce, ela é dependente 100% das pessoas que estão ali ao redor, né? Sim. Eu conversando aqui com uma obstetra, e ela falou, e eu não tinha atentado para isso, que o ser humano, ele é o único animal que não anda quando nasce. Né? Ele quando nasce, ele não consegue. Eu fiquei procurando, não, tem outro aí que não tem, não. E realmente não tem. Todos os animais, quando nascem, eles têm, pelo menos, eles ficam ali, tentam, pá, e ficam em pé. E já procuram o mamar, alguma coisa assim. E a criança não. Né? A criança, ela precisa realmente totalmente dependente. E aí, como é que o pai tem que se comportar nesse primeiro momento assim, do nascimento da criança? Tentar fazer o possível, mesmo com os problemas que ele já tem, tentar ali na prática ver o que é que ele pode ajudar com a criança. Os pais têm muitas demandas, né? Muitas demandas de si, e é um período em que é muito importante que os pais consigam se cuidar para conseguir cuidar também da criança. Dormir, ter a privação de sono, tem a dificuldade de lidar com aquela criança que acabou de chegar. Parte financeira, né? A parte financeira que também pesa, né? Porque muitas vezes os pais precisam se ausentar de casa para trabalhar. E com quem que a criança vai ficar em casa, né? Porque se a gente bota toda a responsabilidade nos pais, quem mais vai poder ajudar nessa criação? Vai ter um avô, por isso que a gente fala também em rede de apoio. Rede de apoio. Então, para os pais, que a gente pode fazer na prática para que eles, de fato, consigam ajudar nesse desenvolvimento sem também a gente sobrecarregar esses pais, né? Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, uma coisa que ajuda bastante aos pais é quando eles aprendem o que esperar daquela criança naquele momento. Como eu esperaria que meu filho estivesse no primeiro mês, no segundo mês, e o que eu posso fazer no tempo de qualidade que eu tenho com meu filho. Porque muitas vezes eu preciso sair de casa, eu vou trabalhar, meu filho vai ficar em casa com a mãe, no período principalmente ali de 4 meses a 6 meses da licença, mas depois eu vou ter o apoio de uma babá, ou então de um avô, ou então uma creche, né? Então, os pais, nesse início, quando eles têm o conhecimento de saber o que esperar naquele momento, eles vão se sentir um pouco mais seguros de saber o que fazer em cada etapa e evitando que o desenvolvimento do filho aconteça com alguns atrasos
quando chegar o marco. Então, a ideia da intervenção parental é que evite que essa criança, de fato, sofra um atraso. E caso esse atraso seja identificado, que ele seja de forma precoce, receba uma intervenção. Mas um atraso em quê? Assim, Atraso no desenvolvimento dele, né? Durante o desenvolvimento infantil, a gente tem fases e etapas certo. em que eu preciso que uma etapa ocorra para que outra subsequente venha a acontecer. Por exemplo, se eu tenho uma criança com 6 meses e eu espero que ela sente com apoio, ela não vai conseguir fazer isso se ela não tiver alcançado o marco anterior, que seria sustento cervical, ficar com a cabeça durinha. Entendi. Então, ela ocorre por etapas, é um pré-requisito. Então, quando eu falo em intervenções, são essas duas práticas, de o pai ter o conhecimento e de o pai poder aplicar. E o que são, de forma bem simplificada, essas práticas? Nos estudos, o que mostraram é que o que o pai pode fazer para ajudar bastante no desenvolvimento do seu filho é ter um apego, no sentido de ele ter um elo afetivo, um afeto, uma relação afetuosa. Por isso que as intervenções não são somente os pais. Às vezes a gente pensa que é só a mãe, mas é a mãe, é o pai, é o avô, é a babá, é quem tem um vínculo afetivo com aquela criança. Então, quando o pai precisa sair de casa, mas fica a figura de um avô ou de uma babá que tem um elo afetivo com aquela criança, mesmo que o pai não consiga atuar em casa, estimulando a criança, brincando com a criança, se aquele cuidador, ele recebeu orientações adequadas, ele vai conseguir ajudar a criança a se desenvolver também. Então, não é uma responsabilidade que fica só sobre o pai ou só sobre a mãe. É uma responsabilidade que é compartilhada. Na prática, as intervenções, as principais foram leitura compartilhada, ou seja, o ato de ler para o seu bebê desde o nascimento, desde o primeiro mês de vida. Ajuda bastante a criança a desenvolver a linguagem, por mais que a gente às vezes imagine, mas ele não está entendendo, né? Por que eu vou ficar lendo para ele? Mas quanto mais a criança ouve palavras, quanto mais vocabulário ela vai ouvindo durante o desenvolvimento dela, mais ela vai ter facilidade de adquirir os marcos de linguagem lá na frente. E isso foi visto desde o primeiro mês de vida. Às vezes, alguns pais falam, mas eu vou trocar a fralda, é importante eu ficar falando o que eu tô fazendo? Porque cada etapa que você faz, você vai falando, então são coisas simples do dia a dia. Né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Então, eu vou ali trocar a fralda do meu bebê que tem 1 mês. Papai vai aqui trocar sua fralda, vou botar aqui, vamos pegar aqui a fraldinha, papai vai agora virar você. Não é que ele esteja se desesperando, gritando. Naquele momento, às vezes até ele tranquiliza, ficar falando com a criança, e às vezes em ouvir sua voz, ele também se acalma e tranquiliza. Né? Então, você vai trocando a fralda e vai explicando tudo que você tá fazendo, coisas do dia a dia. Eu vou dar um banho na banheira. Então, a mamãe vai agora dar o banho, vamos pegar aqui a toalha, a mamãe tá aqui colocando em você. Olha que a água como tá morninha. De alguma forma, ele vai absorvendo isso. Vai absorvendo. Tanto o desenvolvimento de linguagem, porque quanto mais ele vai falando e ouvindo, essas palavras vão entrando do repertório dele, quanto o cognitivo, de ele estar ali ouvindo, outras pessoas falando também, o desenvolvimento motor, porque quando eu tenho esse elo de essa figura de confiança, essa segurança, essa previsibilidade de rotina que o pai pode oferecer, a criança tem um desenvolvimento melhor também. Então, essas são ações mais simples, de leitura, falar o que está fazendo com a criança, além também de você ter as necessidades, antecipar as necessidades da criança, de tentar observar atentamente. Então, a criança está ali chorando, eu vou tentar identificar o que ela está sentindo, o que ela está precisando. Só em ter essa atenção às necessidades da criança, você já está atuando em tentar entender o que ela está expressando e já está mostrando para ela o quê? Quando eu tenho uma necessidade, eu tenho alguém que chega para tentar identificar. Então, isso dá segurança para a criança. Mas como é que identifica? Porque você não vai perguntar, a pessoa não vai responder. Não vai responder. Atenção no sentido de ela tá chorando, já passou um certo tempo da mamada, será que pode ser fome? É você estar atento e suprir as necessidades da criança. Vamos tentar dar aqui o leite, né? O peito. O peito, será que tá com frio? Será que tá com calor? Será que a fraldinha tá suja? Será que é colo? Será que é sono? Porque às vezes o choro do sono também parece muito com o sono da fome. Então, essas necessidades, elas estarem sempre tentando ser supridas. Outra também prática que a gente pode fazer é tentar fazer com que a criança
brinque, cante, cantar para a criança, ler para a criança, fazer brincadeiras guiadas para que ela atinja os marcos do desenvolvimento Isso nos motor, por primeiros exemplo. meses também, Desde essas os primeiros brincadeiras? meses. Por exemplo, o famoso tapetinho, que é o Hum, tummy time, sim, né? Que a gente orienta para que coloque a criança no tapetinho, na superfície rígida, de barriguinha para baixo, para que ela comece a bacana. tentar A partir de quanto tempo isso? desde o nascimento, desde o Já desde o nascimento, nascimento já desde o pode colocar. nascimento, né? Tem aquele período inicial de adaptação, de sono, de amamentação, coto umbilical, esses cuidados Sim, iniciais. Então, nesses primeiras 2 semanas, o foco não vai ser claro. esse, Mas claro. depois disso, né? Depois disso, a mãe já tá, a amamentação já foi mais organizada, o sono, aquela adaptação inicial já passou, então já seria um momento interessante colocar a criança no tapetinho. Uhum. Isso, momentos no começo, de 3 a 5 minutos. Então, são coisas bem breves, juntando com o que você pode fazer no trocador, com as atividades guiadas de botar no tapetinho, de cantar, de falar para o seu filho. Nesse primeiro momento, são essas atividades principalmente. Conforme ela vai se desenvolvendo, outras atividades vão sendo adicionadas para continuar sempre a garantir que a criança chegue o mais perto possível do seu potencial de desenvolvimento. Perfeito. Então, isso nos primeiros meses, né? Só que a criança, ela tem de um mês para o outro, ela muda, Quase completamente. né? Ela Sim, muda muito, assim. muito. É muito interessante isso. Do nascimento ao segundo, terceiro, quarto mês é outra pessoa, né? Sim, sim. Vai chegando vários bebês ali para você. E aí esse comportamento dos cuidadores, ele vai nesses primeiros meses, até porque não tem muito o que fazer, né? Você tem que fazer, conversar, cantar, é o seu dia a dia, você vai contextualizando ali para a criança Também. e colocando, acrescentando uma leitura, né? Pelo que eu estou vendo aí, o tapetinho, né? Para ela. Até quantos meses isso daí basta? E tem que Passar para uma passar segunda para uma segunda atividade, fase. né? É, quando você falou, Graco, né, que é pouca coisa o que se fazer, né? Assim, no Assim, sentido de não é uma demanda que vai tirar muita muito coisa tempo dos porque pais. pelo que eu vi aí, seria mais a leitura, né, que teria que Leitura, acrescentar, né, assim, mas se sim, você está trocando uma fralda e e vai falando, a contextualizando. fralda você já está trocando, então Isso, já é é só bastante estímulo contextualizar, dependendo da idade da exatamente. criança. Então, tem esse período inicial do tapetinho, das leituras da canção, elas vão ser importantes naquele primeiro início, porque eu não tenho outras atividades naquele Isso, momento que a naquele criança momento ainda tem um não tem limite, né, tem um capacidade. limite Depois eu vou mudando essas ah, atividades. De acordo com o fato de a criança ter chegado naquele marco e tá tudo ok, eu vou passando para outras atividades. Então, a criança já tá sustentando, tá ficando durinha com o pescocinho. O próximo boa. passo motor dela vai ser ela aprender a rolar, né? Porque o desenvolvimento infantil, ele vai acontecendo de forma sequenciada, né? Mas também eu tenho vários domínios em que eu vou ensinar aquela criança a se desenvolver. O motor é aquele fato de a criança, são os marcos físicos que a gente Sim. conhece. É o fato de ficar com o pescoço durinho, começar a ficar rolando de um lado para o outro, ficar sentadinho, andar, engatinhar. Tem o desenvolvimento da linguagem, que também vai passando por várias etapas, que eu tenho a linguagem receptiva, que é quando você chama a criança e ela olha para você. Então, ela tá começando a entender o que você Com tá quantos meses, falando. mais ou menos, ela começa Ela já começa ali por volta de 2, dois, 3 três meses, meses, né? você já chama a Começa a criança, ela observar. já olha para ver de onde está vindo aquele som que pode ser o chamado para ela. Depois eu tenho desenvolvimento cognitivo, socioemocional e adaptativo. Então, são várias coisas que a gente pode ir atuando em cada um desses campos para ajudar a criança a se desenvolver. Tem várias atividades que vão estimular cada uma dessas, e essas atividades, elas podem atuar até mesmo juntando mais de um domínio. Então, quando eu faço uma leitura, eu não estou só estimulando a linguagem, eu estou desenvolvendo também o socioemocional, por eu estar próxima do meu bebê, conversando com ele, eu posso estar estimulando também o cognitivo, quando ele olha para as imagens, tentando identificar, aprender as cores, aprender o nome dos objetos. Então, são essas atividades. E essas intervenções, quando elas foram estudadas, eles viram o quê? Que se eu estimular meu filho somente nos primeiros meses de vida, isso basta para que ele consiga alcançar os próximos passos? Ou se eu não tive tempo naquele início e eu estimular ele só ali depois dos 4, 5 anos e eu colocar ele numa creche, né, na Tem como eu correr escola, atrás do tem como eu correr prejuízo. atrás do prejuízo? E eles viram que se você conseguir estimular seu filho nessas primeiras meses de vida, isso vai ter impacto em vários aspectos do desenvolvimento. Se você estimular ele depois ali da fase escolar, em que ele já está na escola, também. Mas se eu tenho um efeito sustentado, se eu estimulo no começo e depois eu faço isso ao longo do tempo, isso é melhor do que quando eu faço intervenções Sim. somente em uma das etapas. Perfeito.
E quando a gente falou sobre como está a saúde dos pais, né? Pensando em demandas do dia a dia para poder atuar dentro de casa com o próprio filho. Por mais que a gente fale para o pai, olha, nós podemos ajudar o seu filho a se desenvolver indo para o tapetinho, cantando, músicas e leituras. O pai entende, né? Eu dou o conhecimento para ele, eu informo o que ele pode fazer, explico o que esperar do desenvolvimento do filho dele, e eu vou nas práticas parentais, mostrando como ele vai fazer aquilo em casa. E vejo o pai fazendo e vejo que ele compreendeu tudo aquilo, durante o momento que eu tenho presencial com ele. Quando esse pai vai para casa, ele precisa continuar fazendo aquilo. Né? De nada adianta aquele momento, às vezes, de consulta, ou de uma aula que ele assistiu, de um vídeo que ele viu na internet, se ele não praticar aquilo todo dia. Então, na hora que eu converso com o pai, eu posso ver que ele entendeu, ele compreendeu. Mas existe um fator que, por mais que eu tenha a melhor intervenção possível de método, de explicação, se ele não tiver esse pré-requisito, a intervenção não vai surtir efeito no desenvolvimento, que é a avaliação da saúde mental dos pais. Eu posso ter uma mãe que está num blues puerperal, numa depressão pós-parto, em que eu posso, na primeira consulta, segunda, às vezes até indo na casa dela, explicar como fazer, mostrar com o que ela já tem em casa, porque às vezes, dependendo do perfil socioeconômico, as crianças não são estimuladas por falta mesmo de brinquedos adequados para a idade. Então, eu posso fazer tudo isso, mas a mãe tá triste, tá chorando, tá em depressão, não tá tendo ajuda, ela não vai conseguir estimular o filho dela da forma adequada. Ela que tá precisando de ajuda. Ela que tá precisando de ajuda. Então, para que o pai consiga atuar no desenvolvimento do filho, a mãe, os pais, os cuidadores, eles têm que estar com a saúde mental em dia, bem cuidados, para conseguir, de fato, cuidar bem dos seus filhos. É o que a gente conversou no início, né? Essa é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade. Porque a gente está passando por um período de transição, né? Assim, essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, eu faço muito uma comparação com a época da Revolução Industrial, onde as pessoas nas fábricas começou a ter a produção, né, em série de produtos e indústrias, e as pessoas começaram a trabalhar 17, 18 horas por dia para poder, que era uma coisa nova, então até se adaptarem, aquelas pessoas eles sofreram muito. Eu vejo, às vezes tem fotos e vídeos dessa época, tem crianças com cara de adulto, né? Porque elas trabalhavam também, as crianças também trabalhavam. Período de transição, ninguém sabia como lidar com aquela nova forma de vida. E eu comparo muito isso com a época de hoje. A gente está vivendo uma revolução tecnológica, um avanço da tecnologia com as inteligências artificiais, a gente não está sabendo ainda lidar assim, socialmente, psicologicamente, emocionalmente, de forma de comportamento com essa revolução. Com isso, é muito rápido que a tecnologia avança, mas a nossa mente ela ainda é a mesma, né? Então, a gente não está conseguindo acompanhar. Aí, daqui a algumas décadas, as pessoas vão entender, nossa, naquela época ali o pessoal estava sofrendo, como a gente olha para a época da Revolução Industrial e vê, nossa, naquela época o pessoal estava sofrendo. Então, a nossa geração, ela pegou essa transição. E aí é difícil, né, para os pais conseguirem, além de se cuidarem, terem que cuidar de outras pessoas. Mas, pelo que você falou aí, é algo que é muito importante, mas a importância dele eu acho que não é proporcional ao que você pode fazer. Tipo assim, são pequenas ações que podem impactar muito, né? Sim. Então, assim, o que você pode fazer aqui, por exemplo, poxa, você trocar uma fralda e falar que está trocando, não é algo difícil de se fazer, né? Sim. Nesses primeiros meses, né? Mas aí depois que a criança começa a engatear, né? Ela começa... Vamos falar aqui do melhor dos mundos, né? Vamos supor que nos primeiros meses os pais conseguiram fazer esse desenvolvimento com ela, conseguiram cantar, conseguiram falar, conseguiram ler, conseguiram colocar um tapetinho para ela, conseguiram estimular, né? A outra etapa, qual é? Porque eu acredito que o nível vai aumentando. Vamos passando de fase, né? Vamos passando de fase, vai aumentando. Aí quais são os outros comportamentos que os pais têm que ter
para continuar nesse processo? Sim. Depois dos os primeiros 0 a 3 meses, tapetinho, adquiro o bebê ficou durinho. Quais são as próximas etapas? A criança vai ter do desenvolvimento motor. Vou falar agora por partes dos domínios do desenvolvimento, né? Certo, perfeito. Falando de motor, eu tenho uma criança que aprendeu a ficar durinha. Então, agora, o que mais que o pai pode fazer para que ela vá para os próximos passos? O próximo vai ser ela começar a aprender a rolar. Então, eu tenho um movimento de canoinha, de ficar colocando o bebê de um lado para o outro. Na hora do trocador, de eu colocar ela para um lado, virar para o outro. Isso já vai dando uma memória para ela de virar o corpinho de um lado para o outro. Eu posiciono os objetos em locais laterais para que ela olhe para um lado e olhe para o outro e tenha interesse em fazer esse movimento. Boa. Então, eu vou ajudando a criança a fazer o rolar, fazer movimentos com perna, com braços, né? Depois disso, ela aprendeu a rolar. Ela rola, fica de barriga para baixo, depois ela tem que desvirar, né? Ou então, se ela aprendeu depois ela vai fazer o seguinte. Depois disso, ela vai aprender a sentar. Primeiro com apoio. Então, você vai começar a posicionar o seu bebê nas suas perninhas, ele já vai começando a ficar mais retificadozinho, porque ele já tá com o pescocinho durinho. Então, ele já tem uma certa proteção lateral, porque ele já aprendeu a rolar, então ele já fortificou essa musculatura também. E aí, ele vai sentando com apoio, depois ele senta sem o apoio, vem introdução alimentar, né, mais ou menos nessa fase. E o engatinhar. São vários, se eu fosse falar assim, de tudo que pode ser feito para estimular cada uma dessas etapas, a gente ia passar o dia inteiro falando. A base seria essa. A base seria essa. Cada etapa ela tem as suas atividades específicas. E onde eu vou conseguir saber o que fazer, onde eu posso pesquisar sobre isso, que é o conhecimento parental sobre essas estratégias. Na internet a gente tem muita informação, tem alguns aplicativos, inclusive, que foram criados com essa estratégia de intervenção parental. Eles viram o quê? Que essas intervenções, elas não foram criadas agora, desde 1960, só que foram sendo estudadas ao longo do tempo para atuar em várias aperfeiçoadas. E eles viram o quê? Será que se eu criar um aplicativo que ensine para o pai o que fazer em cada marco daquela criança e ensinar para ele as habilidades, as estratégias, o desenvolvimento dessa criança vai ter melhorias? Né? Que é uma forma remota, só através de aplicativo. Ajuda, mas qual dessas práticas e intervenções são as melhores? São aquelas em que você consegue conversar com o pai, explicar para ele, dar o conhecimento, isso de forma também em texto, porque não é só falar, porque às vezes a gente retém muito pouco do que a gente ouve. Às vezes fica, 30%, 40% depois de uma conversa nos primeiros dias. Então, é de forma textual mesmo, mostrando por vídeos ou através de panfletos, enfim, livros educativos. E você vê o pai aplicando aquilo. E logo em seguida você dá um feedback. Explicando para ele o que daquela intervenção deu certo, o que daquela não deu certo, como ele pode melhorar para ajudar no desenvolvimento daquela criança. Então, cada uma dessas etapas tem como ter acesso a essas informações através dos aplicativos, através dessas interações com o próprio pediatra dele também, que mandando panfletos, mandando esses vídeos educativos para ajudar como desenvolver a criança em cada etapa. Perfeito. Mas aí, de uma maneira geral, seria essa observação. Eu acho que há um marco aí no desenvolvimento da criança, quando ela começa a ficar mais firme, né? Sim. Ela começa a girar para um lado, girar para o outro, sentar. Eu acho que sentar uma outra mudança, né? Sim. Assim. E aí, depois do sentar, eu acho que seria o engatinhar. Vai para o engatinhar. Né? Engatinhando. E cada uma dessas etapas, os pais podem ajudar com atividades que são as brincadeiras guiadas. E autonomia também. Quanto mais autonomia eu dou para o bebê, no sentido de problemas que ele vai resolver, mais ele vai se desenvolver, principalmente do ponto cognitivo. Se ele tá aqui, coloca um brinquedo aqui para ele buscar. A distância para ele buscar, se ele tá engatinhando e ele quer chegar naquele objetivo, se tem no meio uma coisa que tá impedindo de ele chegar, ele vai até aquele ponto, ele tira da frente, ele passa por aquele até chegar no ponto que ele deseja. São essas atividades, mas são várias coisas que podem de fato ser feitas, né? São várias estratégias que podem ser feitas ao longo do tempo para que a criança atinja o seu desenvolvimento. Perfeito. E aí depois que ela passa um tempo ali engateando, né? E aí ela anda. Ela começa a escalar, né? Vai primeiro, antes de andar, ela vai fazendo, escalando, né? Então, a criança tá engatinhando, como eu posso ajudar ela a chegar, de fato, a andar? Antes de andar, ela vai ficar em pé com apoio. Então, ela vai engatinhando até uma superfície. Eu coloco aqui uma caixinha, tem até umas cadeiras montessorianas, em que eu coloco vários níveis. Então, a criança vai do engatinhar, apoia as mãos naquele anteparo, aí ela começa a virar as perninhas, vai subindo até que ela fique em pé
com apoio. Então, ela vai se apoiando no sofá, ela vai apoiando numa cadeira, ela vai apoiando em uma caixa, ficando ali em pezinha primeiro. Vai apoiando no guarda-roupa. Quase derruba o guarda-roupa. Derrubando tudo. E com isso ela tá fortalecendo as perninhas dela, né? Fortalecendo sim. a musculatura para que depois ela consiga ir dando os passinhos, com apoio ainda, para que depois ela consiga andar de fato. Perfeito. Então, entre o engatinhar e o andar, existe uma etapa, tem uma etapa boa aí. Agora, antes da gente passar da parte de andar, a gente está falando muito do desenvolvimento motor, né? Físico. Mentalmente, que a gente falou no início de você conversar com a criança, explicar, mesmo que ela não entenda, mas a criança absorve. Depois que ela começar a sentar, fica mais durinha, o cérebro dela também tá mais... A todo momento. Tá, você tem que continuar com esses estímulos, como é o estímulo, ou mantém esse mesmo formato de ficar falando, de ficar... Sim. Então, a gente falou do motor, que são os marcos físicos, né? Cada sequência. Da linguagem, que é onde entra onde entra a canção, onde entra o falar, dizer o que você está falando, tô aumentando o repertório dela para que ela comece a ter a linguagem receptiva. Eu falo e vejo que meu filho entende. Depois disso, ele vai para a linguagem, que é a linguagem expressiva não verbal. Então, a criancinha ali pequenininha, você vai, vem pra mamãe. Ela levanta os bracinhos e estica, mostrando que ela quer ir pra você, que ela ir pro seu colo. Ela já tá entendendo ela está ali. se comunicando, tá passando uma mensagem e expressando aquilo, mas ainda de forma não verbal. Mas ela já tá levantando os bracinhos para pegar quando você chama, quando você fala, vem aqui, ela olha, né? Já direcionando o olhar. Depois disso, ela vai para a linguagem que é a expressiva. Então, começa a aprender a falar mamá, papá. Então, mamãe, ela começa a dizer mamãe porque ela quer a mãe dela perto dela. Vai aprender a água, não fala ainda, óbvio, água, mas você já entende que é a água. E antes disso também de fato, falar, ela vem apontando o que ela quer. Então, ela aponta que quer o copo, ela aponta que quer a bola. E por que a intervenção parental é importante nesse ponto? Porque, às vezes, a criança, né, vem com uma queixa de um atraso de linguagem. Meu filho tem 2 anos e ele não fala. Então, por que ela não está falando? O que está acontecendo? Será que tem algum problema, uma dificuldade? Eu preciso encaminhar, eu preciso pedir exames. Numa avaliação inicial, quando a gente vê desenvolvimento, a gente vai checar primeiro como é que está a estimulação dessa criança. Uma das grandes coisas com relação à linguagem é antecipar as necessidades do bebê. Isso vem desde pequenininho. Então, eu antecipo tudo para o meu filho, então eu não espero ele trabalhar um pouquinho, se esforçar um pouquinho para, de fato, trabalhar aquela habilidade. Então, alguma coisa caiu, ele olha, quando ele está aprendendo, né, que as coisas podem cair, ele olha, eu já pego o brinquedo e já boto de volta na mão. Eu nem espero ver se ele quer, ver se ele reclama, chorou, é porque quer de volta. E qual é a postura dos pais quando acontece isso? Caiu, você pega o brinquedo, vê se a criança tá realmente querendo aquilo, olhou, chorou, né? Tá realmente querendo o brinquedo, então você pega o brinquedo, você mostra, você vai nominar tudo aquilo. Você quer isso, filho? Caiu a bola, você quer a bola de volta? Você quer brincar a bola? Pois então pega. É isso que você quer? Pois pegue a bola. E aí você entrega para a criança, ela vai, estica a mãozinha, ouviu que o nome é bola, e aí ele pega e brinca. Então ele quer água, ele aponta para água. Aí o pai vem, entrega o copo de água. Filho, você quer água? Você quer água? Quer uma fruta? O que você quer comer? Então, você vai nomeando para a criança e ela vai aprendendo que ela precisa dizer o que ela quer para que aquilo venha não facilitar tanto. Porque, às vezes, meu filho não está falando nada, mas ele aponta tudo e ele entende tudo. Então, ele já tem os pré-requisitos. Ele não está vendo a necessidade de se comunicar de outra forma. Porque está sendo tudo facilitado. Porque está sendo entendido, né? Vamos dizer facilitado. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Porque a criança vai para o menor esforço. Se eu aponto e eu já sei que vem, por que eu vou ter que me esforçar em aprender o nome daquele objeto, falar o nome tentar falar, porque ela toda uma musculatura que tem que ser ativada para ele conseguir falar o nome daquele objeto. Então, esses facilitadores também podem prejudicar o desenvolvimento. Né? Olha que interessante. É você tratar, então, a criança como uma pessoa. Pronto. Que ela é, né? A gente fala às vezes já ouvi falar o termo de mini pessoa. Não é mini pessoa, é uma criança, mas você tratar com respeito e com atenção às necessidades. E entender as suas limitações, mas que ela é uma pessoa. Informação. Então, você tem que dar informação para ela, você tem que se comunicar com ela, você tem que... É bem interessante isso daí. Você tem que
fa- Na realidade, o papel do pai nesse momento, dos pais, é muito importante, né? Porque eles estão moldando uma pessoa, né? É Sim, uma pessoa é uma que pessoa. está sendo moldada, né? Que está sendo que a forma com que você vai tratá-la vai impactar. Uhum. É como tem aquele coisas de barro que você faz, né? E Aquele vai toldo que moldando, você fica sim. rodando e você vai moldando. Pronto, a forma com que você movimenta as suas mãos vai dando uma forma diferente para aquilo que você quer construir. É a mesma coisa. Então, se você tenta se comunicar com a criança, entendendo as limitações dela, mas você tem que entender que ela tem que passar por essa fase, então você vai não apenas entregar tudo de mão beijada para ela, né? É Isso, interessante, isso, bem, isso. bem pensado isso daí. E aí quando ela passa por essa fase, é, que você vai tentando explicar na realidade, pelo que eu percebi, doutora Karine, é você tentar explicar tudo para ela, né? Explicar Acho que esse é tudo. explicar, desde quando ela nasce, explicar, vai conversando. Se você fez isso naquele primeiro momento, dos primeiros meses, talvez seja mais fácil dela se adaptar nesse segundo momento, Segundo porque ela momento. já está Acostumada. acostumada com isso, né? Então Isso. você vai explicando, você vai conversando. É tratando mesmo como uma pessoa. Com Com respeito, né? respeito. Ouvindo. Porque, por exemplo, a gente às vezes. Vamos imaginar se fosse um adulto naquela É mesma isso, pois situação. é. Vou aqui dar o almoço do meu filho. Sento ele na cadeira, né? Boto ali, às vezes nem coloco o prato na frente dele, coloco aqui o prato aqui do lado, porque eu não quero que ele se suje. Então, ele tá aqui sentadinho, vê uma mesinha aqui na frente dele, do nada vem uma Vem colher, só uma opa, colher. direto na boca, Verdade. né? Então, a gente, como gente, venho aqui, coloco o prato na frente dele, ele olha, eu digo, olha, filho, tá aqui os alimentos, tem aqui um brócolis, tem aqui um arroz, tem aqui uma carne. Explica, né? Pego a colherzinha, ele vê eu pegando aquela colher de carne, falo, olha, filho, prova a carne. Você Uhum. coloca e espera a parte dele. Porque a gente, como você falou, né? A gente tá ali moldando, a gente entra com uma parte, mas tem uma Tem uma grande parte parte que que é vem da dele. Ele é o criança. barro, né? Ele tem que. E isso, não é uma página em branco, ele já Não. vem com várias coisinhas e a gente vem ali É, para tentar ajudar. Então, você coloca ali a colher até certo ponto, você tá fazendo a sua parte. Da é. parte dele, ele vai abrir a boca e se interessar pela comida, e aí vai lá e você continua o movimento. É bem interessante. É realmente tratar. Se ninguém trata. A gente está aqui conversando, eu não vou fazer as coisas para você Tudo para sem. mim sem eu me É, esforçar, nada. Não tem né? assim, não faz um sentido. Faz muito sentido. Então, aí depois que a criança ela começa a falar, né? Aí vem um outro mundo, né? Tem um outro mundo. É uma outra pegada que acredito que os pais vão ter que se adaptar. Que normalmente coincide com aquela fase também que ela começa a ir para a escola, né? É, começa a ir Que pra creche, né? começa a ir para a Muitas creche, vezes. depois vai para a escola, aquela infantil 1, berçário, infantil 1, essas coisas. E aí, como é que o pai tem que se comportar para Pra manter essa essa. adaptação E e para manter manter, essa. né, esse formato de intervenções positivas, né, para a vida Sim, da sim. criança. Quando a criança sai de casa e entra nesse ambiente de creche ou de escola, né? Aham. Parte das intervenções, aquele início, elas já fizeram um grande efeito, né? Se foram bem aplicadas, então a criança já tem uma base segura de onde ela tem um repertório para poder guiar ela. Quando ela chega na creche, na escola, vem uma grande chuva de informações no sentido de socialização. E É, às vezes a criança não está pronta para aquela socialização mais intensa. Então, desde que antes disso o pai já tenha conversado bem com a criança, colocado ela em contato com outras crianças da idade, né? Essa socialização ela vem acontecendo de forma mais gradual, sem ter sido algo tão abrupto, né? A criança que fica mais ali com os pais e do nada vai para uma creche ou uma escola e tem contato com 3, 4, 5, às vezes 10 das crianças crianças. de uma vez e não tem um cuidador que vai estar ali atento às necessidades dela. Então, essa preparação inicial ajuda para facilitar nesse momento de transição de adaptação na chegada da creche, mas agora você entregou os cuidados para uma terceira É. pessoa. Uhum. Então, é importante que você saiba conhecer a metodologia que essa creche e escola aplica, para que o seu filho continue recebendo os cuidados necessários e até mesmo a quantidade de cuidadores que fica para cada criança. Porque se a gente, quando fica com um bebê, a gente já vê como a demanda É é pesado. intensa, avalie uma outra pessoa que de fato não é o cuidador, o pai, que não conhece tão bem aquela criança Sim. e vai estar responsável por várias outras, né? Então,
você delega uma parte para a creche, porque, enfim, necessidades econômicas, financeiras, você Sim. precisa, né, às vezes, sair de casa para trabalhar, mas você vai delegar essa parte, mas em casa você vai continuar dentro do tempo de qualidade que você vai ter com seu filho. Então, às vezes, é muito importante também nesse início observar mudanças de comportamento, porque você vinha em casa fazendo de uma forma, vem uma outra pessoa e vai ter a forma dela de ensinar. E é importante que a criança tenha contato com outras pessoas também, porque com isso ela vai ter um conhecimento de forma mais rica, ela vai ter interações mais ricas, porque Sim. cada pessoa faz de um jeito diferente, ela vai ver que o vovô faz de um jeito, a vovó faz de um jeito, o papai faz de um jeito. Então, essa diferença de formas de fazer as coisas agrega para a criança para que ela saiba a forma como ela mais gosta de receber aquilo. Então, isso é importante por um lado, mas às vezes um comportamento na criança começa a mudar quando ela começa a ir para outros ambientes que não são, né, do total com conhecimento dos pais. Então, antes era uma criança que era tranquila, que ficava em casa bem, você começa a perceber a criança com mudanças comportamentais externalizantes, de ficar um pouco mais agressiva, ou então mais internalizantes, de ela ficar mais retraída, mais caladinha. E é importante você ficar sempre checando como vem sendo o que está sendo aplicado dentro da creche. Porque você sabe que seu filho era de um jeito. Apesar de ele entrar em contato com outras crianças, com outros cuidadores, e isso ter um impacto, às vezes é um impacto negativo. Sim. Então, é uma criança que começa a ficar agressiva. Então, o que está acontecendo, né, na creche? Você vai checar nos ambientes onde o seu filho normalmente fica, para que você consiga, de fato, fazer essa transição de uma forma mais segura e de forma mais tranquila para a criança também, e para você também se sentir seguro de que está tudo bem com o seu filho. Perfeito. Eu escutei um termo uma vez que era a adolescência do bebê, que é ali nos 2 anos, isso existe mesmo? Tem, acontece? Quando a gente está entrando na fase É. da adolescência, a É. gente tem muita necessidade de afirmar o eu, né? A Uhum. nossa personalidade, a forma como a gente quer fazer as coisas. Com 2 anos, a criança, não só com 2, desde de pequenininho a criança vem desenvolvendo autonomia. Quando a gente faz um papel bem feito de pai, é quando o nosso filho depende cada vez menos da gente. É. No começo ele depende 100%. Uhum. E cada vez mais que ele vai aprendendo a andar para onde ele quer, sentar, olhar, falar, ele vai ganhando autonomia. Então, nosso papel bem feito é quando nosso filho não depende mais tanto da gente. E ele volta porque ele quer ficar perto da gente de forma afetuosa, né? Então, a gente fez um trabalho bem feito. Então, essa é uma das etapas. O outro ponto é quando o nosso filho, ainda naquela fase de autonomia, ele não ganhou a autonomia necessária. Então, quando chega ali por volta dos 2 anos de idade, foi uma criança muito privada de tudo. Ele vai querer engatinhar, não pode Porque engatinhar você aqui pode se porque vai se machucar. machucar. Uhum. Então, quando chega nos 2 anos, às vezes você tem uma explosão dessa necessidade de provar o eu da criança, porque a hora em que ela tá vendo que ela pode fazer coisas, que ela tem Que ela desejos já tem próprios, fisicamente, já tem capacidade física física e cognitiva. de fazer. Eu não quero vestir essa roupa, eu quero vestir Uhum. essa. Então, crianças que foram muito privadas, quando chegam em torno dos 2 anos de idade, elas vão ter birras mais intensas do que crianças que essa autonomia foi dada de uma forma mais tranquila e respeitosa, que é a chamada fase das birras, né? É. Ela vai acontecer porque a criança vai se frustrar porque ela vai querer fazer certas coisas e não pode. Ela vai olhar aquela tomada, ela quer botar o pegar, dedo e ela entendi. não pode. Tudo Uhum. bem. É importante que a gente trabalhe a frustração da criança desde pequenininho, para que quando não chegue em torno dos 2, isso tudo aconteça de uma forma intensa e explosiva ao mesmo tempo. Desde pequeno, né? Você tem que Desde fazer isso. pequenininho. Óbvio, tem uma certa fase em que a criança está conhecendo tudo, né? Então, a criança coloca a mãozinha na boca, ela tá ali conhecendo a fase oral. Isso tá sendo importante para o desenvolvimento dela. A partir do momento em que ela já tem ali 2 anos de idade, ela começa a querer coisas, porque ela agora entende que ela fisicamente pode e cognitivamente ela também pode, você vai começar a colocar limites. Se você nunca colocou antes esses limites, é uma frustração muito grande. Sim. Eu sempre pude fazer isso, por que que agora eu não vou mais poder fazer? Então, é a hora que ela tem uma explosão intensa de emoções. A birra nada mais é a criança expressando de forma bem emotiva a tristeza que ela sente de não poder fazer certas coisas, né? E certas coisas ela não pode fazer porque aquilo vai pôr em risco, às vezes, até a vida dela. É. Em outras, você está passando uma mensagem, você está tentando educar ela. Então, a frustração, ela é importante para que no futuro também não seja um adulto que tenha baixa capacidade de Claro. limiar de frustração e achar É. que pode fazer tudo com todo mundo, né? Não entender os limites A frustração faz parte, né, do aprendizado, do aprendizado. da vida, né? Isso, e por isso que se chama da adolescência, porque na adolescência é quando a gente tem isso mais, né, a formação da personalidade, mas só que aos 2 anos a gente já tem o início disso se formando. Por Perfeito. isso que se chama essa adolescência A aos 2 adolescência
do anos de bebê, né? adolescência do Ele bebê. querendo se firmar ali E isso enquanto... como pessoa. É, porque ele tá passando, tá mudando de fase, né? Tá mudando. Isso. Então, perfeito. A gente, eu preciso muito falar sobre o efeito das telas, né? Sim. É, mas antes de entrar nisso, você falou uma coisa que eu imagino o seguinte. Se você conversa com a criança desde pequeno, se você vai explicando, se você vai fazendo todo esse trabalho que a gente conversou aqui, Uhum, isso impacta positivamente no desenvolvimento dela, né? Isso uhum. aí a gente já está percebendo. Mas o contrário também existe. Tipo, se ao invés de palavras Sim, positivas e sim, de aprendizado e de aconchego e de explicação, ela escutar dentro de casa brigas, palavrões, violência. violência, isso impacta negativamente Com também. certeza, com certeza. A criança ela nasce com um potencial genético, né? Hum, De onde ela pode chegar com o desenvolvimento dela, o potencial. O ambiente ele vem para potencializar tudo aquilo que geneticamente ela já está predeterminada a ter. Então, se eu tenho um ambiente favorável, essa junção a gente chama de epigenética. Então, se eu junto o genético dele com um ambiente favorável, essa criança tem um potencial de chegar muito longe. Quando eu junto esse potencial genético junto com um ambiente que vai ali minar essas habilidades que a criança tem, eu vou ter um efeito negativo. Quando eu tenho pais que são atentos às necessidades da criança, estimulam adequadamente, eu tenho efeitos positivos. E a gente chama de efeitos tóxicos quando eu tenho o contrário. hum, Então, se é um pai que responde à criança de uma forma grosseira, às vezes tem a questão da falta do conhecimento, mas às vezes tem a questão da própria ignorância mesmo, da pessoa não sim, saber que deve estar aquilo atenta impacta, àquilo. né? E às vezes essa postura negligente aos cuidados da criança, em parte, pode ser de fato, né, por uma questão de violência, de abuso, mas às vezes eu tenho a privação por conta de o pai não saber que aquilo é importante. E isso vai gerar na criança também um efeito negativo. Então, aquele pai que bate na criança vai ter um efeito para aquela criança porque ela está sendo negligenciada, ela está sofrendo com aquilo quando ela não espera receber isso da figura de apego dela, né? Mas ao mesmo tempo em que eu negligencio as necessidades da criança, isso pode ter um efeito tão importante quanto esse ato físico de eu estar ali, de certa forma, machucando a criança. Uhum, Porque a criança entende o quê? Minha necessidade não está sendo satisfeita. A pessoa de quem eu espero receber afeto, eu estou recebendo algo é, negativo. uhum, E esse efeito, ele pode lá na frente repercutir com uma interpretação equivocada do que esperar de figuras de afeto. Então, às vezes, isso gera relacionamentos, né? Em meninas, por exemplo, relacionamentos no futuro em que ela vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas porque elas se colocam em relacionamentos, às vezes, abusivos, porque ela entende que pessoas que gostam de mim podem me pode me tratar tratar mal. daquela forma. Uhum, Então, por isso que é importante o ambiente onde as crianças estão inseridas, né? E esses efeitos positivos se somam, mas os negativos, eles vêm para minar mesmo e comprometer bastante o e fica desenvolvimento. enraizado, né, na, Fica na muito mente da criança, enraizado. né? E Na aí, pessoa, né? anos, anos, De anos para terapia aí, tentar conseguir para reverter. poder reverter. Agora, como é que os pais vão se comportar, doutor, por exemplo? Porque a criança, é, ela testa você também, né? Assim, ela é um ser que não tem limite, né? Assim, ela Tudo é não, possível, né? Quando olha, ela tudo não é tem, possível. assim, é uma mente, é um HD zerado, então ela vai fazendo, e aí cabe aos pais, aos cuidadores, colocar esse limite. Por muitas vezes, Uhum. como você falou, tem que existir a frustração, e por muitas vezes, Muitas, né? Porque você vai muitas. deixar, eu lembro uma vez, o meu cunhado tinha acabado minha irmã, né, tinha acabado de ter uma filha, faz tempo, hoje ela já é adolescente, mas tinha acabado de ter a filha, e ele tava naqueles primeiros meses, e o meu cunhado cansado, né, com aquele período assim. E eu tava, numa época, lendo uns livros aí. Eu li um livro sobre como o impacto do não na vida da pessoa, né? Que a gente escuta muito não desde criança, aí cresce um adulto que pensa que tudo é difícil e tal. E aí eu lendo isso, e no livro dizia, ó, você tem que evitar falar não para criança e tal, tal, tal. Aí eu tava falando sobre isso, né, sem filho, sem nada, né, todo, ó, não pode falar não para criança, não sei o que, ele só escutando. Aí eu lembro que ele olhou para mim depois que eu fiz o meu discurso bonito. Aí ele, sim, Graça, e se a criança estiver comendo pedra, eu vou dizer o que para ela? O que é Sim. que eu vou falar, né? Se apesar de estar comendo pedra, que eu vou dizer o quê? Então, não, você não pode comer. Então, e eu entendi, na época e hoje, depois que eu tive filho, aí eu entendi mais ainda, né? Que você, por muitas vezes, tem que botar muitos limites e causar frustração na criança. Então, como é que você consegue
fazer isso, Uhum. mantendo ainda um lado positivo nisso, assim, Sim. não causando um impacto tão negativo na criança dela olhar para você como uma pessoa que está ali sendo Se mal entender para as você, necessidades dela, né? sim. Como é que a gente faz? Cada criança vai ter um momento em que ela vai conseguir interpretar ou não, né? Então, Uhum. a forma de eu frustrar a criança, ela vai mudando ao longo do desenvolvimento dela, porque às vezes um não ela entende, outras vezes eu preciso só retirar aquele objeto para que ela não entre em contato. No início, ali em torno de 6 meses, a criança começa a entender o que é o não. Então, eu já posso começar a dizer para ela que certas coisas ela não pode fazer, mas eu preciso acolher e respeitar aquela criança. Em que sentido? Eu não posso bruscamente somente dizer não, 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 tirar aquilo da criança tomar e pronto, Tem que dependendo do que explicar for. para ela. Eu tento, não, às vezes ela nessa idade Não ela não vai entende, pois entender. é. Então eu vou colocar ali barreiras, vou tirar aquele objeto para que ela mude o foco dela para outros, Ah, porque naquele entendi. momento ela não vai Evitar entender. que ela Se põe em se põe em situações de risco. situações. Então, nesse Entendi. início, é muito importante que você economize os seus nãos. Hum, Então, evitar situações em que você vai precisar ficar dizendo não de forma desnecessária, porque você vai começar a colocar muitos nãos, 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 vai podar muito a criança em um momento em que ela está em franca crescimento, né? descoberta do Desenvolvimento. ambiente e desenvolvimento. Então, se eu tenho ali, a criança começou a engatinhar e eu tenho vários objetos no chão que podem pôr aquela criança em risco, eu já vou retirar tudo ali, vou colocar coisas nos móveis para que ela, né, não se machuque, para que eu deixe ela explorar o ambiente, sem eu ter tanta receio de que ela vai se machucar em qualquer movimento que ela vai executar. Mas isso, doutora Karine, é mais simples quando ela não tem uma autonomia física, tipo de andar, Uhum, né? Você consegue controlar muito engatinhando, bem, por exemplo. engateando, isso aí é... Agora, quando ela tá andando, quando ela tá falando, quando ela Isso. tá querendo as De coisas, quando fato, ela tá querer. querendo comprar, quando ela tá querendo comer, quando ela tá querendo pegar em coisa, quebrar uma coisa assim, como é que vai agir? Sim, nesse início você vai acolher a necessidade da criança, né? Às vezes ela quer aquilo ali porque ela entende que aquilo vai dar um outro efeito para ela. Outras vezes ela não pode porque aquilo vai pôr em risco a vida dela, vai machucar. Nesses casos você vai dizer, olha, filho, não Você pode, já começa a você vai explicar, né? começar a explicar de forma, né, gentil. O tom de voz também é muito importante, porque às vezes você fala, sai daí, no grito. Entendi. Isso passa para a criança, às vezes ela fica até assustada. Então, uma coisa é a criança tá ali colocando o dedo na tomada, é maiorzinho, tá tirando o plug que você colocou, Aham, sim. tampando, e quer colocar um objeto ali para testar. Mas Você você tem que chega, ser... filho, você segura a mão, segura, filho, isso aqui não pode, você tira da mãozinha dele, você vai explicando. Outra coisa é você chegar e falar, tira a mão dele, e É. já gritar. Então, você vai ter formas diferentes de explicar para a criança de acordo com o que ela já entende e o que ela não entende. Só que você vai chegar e você vai explicar por que que você não vai fazer isso. Quando a criança tem, de fato, cognitivo para Para entender. entender, Quando a sim. criança já não entende, você vai de fato tirar aquele E fazer objeto que é e vai aquela. distrair para que Aham, ela não, né, persista naquela uhum. tentativa de fazer O aquela grito, então, ação. ele é Ele é nocivo. Ele entra como nocivo, né? daqueles efeitos tóxicos de Mas fala gritar com mais a criança. firme. Eu lembro o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, sabe? Sim. Filósofo, ele disse que uma vez a filha dele deixou. Perguntou, pai, você pode ficar com fulana, que era a neta dele. Uhum. Aí ele, você tem certeza? Que ele fala, Sim. claro. Muito E bom. aí a menina começou a fazer birra e tal. E aí ele lembra-se assim, que, olha, eu sempre fui contra bater, né? Assim, Sim, bater sim, não, sim, sim. não, não leva, bater numa criança não leva. Mas a criança ela tem que entender que ela é subordinada a alguém. Sim, Ele é falou isso. importante. Então, ela fazendo birra, ele pegou no ombro dela, Uhum. naquela formato de dizer, olha, tem uma pessoa aqui maior que você, Sim. e falou muito sério com ela, com Uhum. um tom de voz, ele já tem uma Firme, voz, ele já tem sim, uma voz, né, potente, assim. Então, sim. ele falou firme com ela, explicando pra ela, e com a mão no ombro e tal, Uhum. segurando mais firme, e aí ela entendeu. Ela se Uhum. acalmou, e aí eu achei isso interessante. Então, assim, é realmente a criança, ela precisa entender que ela é Figura de subordinada. autoridade, precisa. Né? Ela precisa, faz parte do desenvolvimento dela, senão ela fica sem ordem. Uhum, Ela está em desenvolvimento, mas ela precisa ter uma pessoa a quem ela se reportar. É uma figura segura, de onde ela vai receber instruções positivas dela, do que ela pode, do que ela não pode fazer. Ela vai se sentir segura naquela rotina que o pai estabelece para ela, mas também ela vai saber que daquela figura que também quer o bem, também é a figura que vai ensinar e vai educar e vai dizer certas coisas que não podem. Então ela precisa ter essa figura de autoridade, porque senão fica desgovernada. Então é uhum, importante ela entender que
existe uma figura de autoridade, mas que essa figura de autoridade, ela não pode ser somente uma figura de punição, de grito. Você vai ser firme, mas você também vai conseguir acolher o seu filho. Você vai mostrar que você tá ali falando de forma mais firme, que não pode determinadas coisas, mas você também não vai gritar ou falar de uma forma que passe para a criança falar firme. Pegar, às vezes, isso aqui já, às vezes, só em pegar, às vezes, mais forte no braço da criança, né? Eu tô ensinando para ela tal coisa, né? De pegar mais firme, às vezes, isso pode já, para a criança, ser interpretado como um ato de machucar fisicamente. Sim. Você já tá, às vezes, entrando no espaço da criança. Você imagina um adulto que fez uma coisa que não podia, você vai pegar no braço desse adulto e vai, né, marcar ali de forma mais intensa. Não, você vai conversar, você vai explicar para o adulto que ele seja mais entende. firme, né? Mas de forma firme você pode chegar para sua filha, explicar, né, mostrar que pode e não pode. Mas certas atitudes você vai ver que, dependendo da idade da criança, você também não vai permitir que ela tenha também tanta escolha de autonomia, né? Você vai dizer opções, às vezes, dependendo da idade, que você pode dizer opções para a criança para que ela possa escolher. Então, eu quero usar roupa vermelha ou azul, mas ela vai ter que vestir uma roupa para poder ir para a escola, né? Então, não é também essa forma respeitosa, também não é dar total liberdade de escolha. Mas o que ela quiser, né? Não é do que ela quer, do que ela quiser. Você sabe o que ela precisa. Ela precisa ir para a escola vestida, né? E aí, opa, hoje você quer, tudo bem, vai de farda, mas você quer usar esse acessório, quer colocar esse laço ou esse laço. Então, certas coisas você pode opinar. Mas alguma coisa, ela tem que entender que tem um direcionamento, né? Alguém está direcionando. Exatamente. Faz sentido. Agora, antes da gente finalizar, doutora, eu queria entrar na questão das telas, que eu sei que é um mundo aí também, né? Sim. Acho que a gente poderia até agendar um outro momento para também sobre telas. Sobre isso, porque a gente está falando aqui num cenário, vamos dizer assim, até muito favorável, né? Fazer tudo isso que a gente conversou aqui. Não, são coisas tão difíceis de se fazer que dá para você implementar. Mas quando entra nesse fator tecnológico desse rapaz aqui que hoje faz parte da nossa vida e faz mesmo da vida dos pais. Então a criança ela já nasce vendo o pai com isso daqui. O que também é muito complicado. Idealmente a gente deveria evitar. Mas isso assim é praticamente impossível, até porque as pessoas estão trabalhando com isso aqui. Sim. Isso aqui não é uma diversão mais, assim, isso aqui não é, isso aqui é trabalho. Você paga conta com isso daqui, você resolve o problema do trabalho com isso aqui, você faz compra com isso aqui. Você vai comprar um remédio para sua criança na farmácia, aí você usa isso daqui. Sim. Então, a criança ela tá vendo isso daqui como parte, como parte do processo. Então, qual é a orientação que hoje eu sei que eu conversei com um neuropediatra aqui, o nome do rapaz, mas ele é muito conhecido. E ele falou justamente que está se tendo novos estudos a todo momento sobre isso, né? Sobre o impacto das telas, porque está começando a ter resultado disso nos adolescentes e tal, das crianças que nasceram nessa era digital mesmo, né? E aí qual é a orientação que a gente pode dar para os pobres pais para tentar pelo menos minimizar, não é isso? Sim. De orientação da nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que as crianças com menos de 2 anos de idade não tenham acesso nenhum a telas, que é 0 telas. Só que veja, antes dos 2 anos, né? Até 2 anos de idade. Então, mas veja que para evitar que essa criança tenha acesso ao celular antes dos 2 anos de idade, como é que eu vou privar ela de ter acesso, de querer pegar nesse jovem rapaz antes dessa idade, se a todo momento aquele item tá perto da minha figura de segurança e de apego? Meu pai tá sempre com aquilo na mão, então ele fica interessado naquele objeto. E às vezes, não raro, às vezes pode acontecer de você estar com o seu filho em um momento que você se propôs a estar com ele de qualidade, brincando, e você tá com o celular. Então, isso tá passando uma mensagem pro seu filho. Tá passando a mensagem de que o que eu estou fazendo aqui no meu celular é mais importante. Então, isso quando eu estou ali no momento de qualidade com meu filho, né? Que eu me propus a estar com ele, é o meu momento com ele de qualidade, né? A despeito de todas as minhas outras demandas de trabalho, estou ali sentado com ele durante aqueles 30 minutos. E o meu celular notifica alguma mensagem, e eu automaticamente vou ali e pego. O meu bebê, minha criança que tá ali comigo naquele momento, ela vai entender que ele tá sendo secundarizado.
aquele momento em que eu abro ali a tela do meu celular, eu estou mostrando que o que eu estou vendo ali é mais importante do que importante estar que ele. presente com meu filho. Então, ele vai tendo... E às vezes isso é de forma mesmo inconsciente nossa. Estamos ali a todo momento e a gente não percebe que a gente está passando uma mensagem para a criança. De que a todo momento ela está sendo colocada em um segundo plano em relação ao jovem rapaz do celular, né? Então, ela vai observando que aquele objeto, ele tem a atenção do pai. Então, ele fica curioso, ele vai querer pegar. Então, vai chegar um momento em que, quando é pequenininho, às Dá vezes pra menos você que um ano, segurar. você consegue segurar. Depois não consegue Depois mais. disso, ele pega aquilo ali, ele sai correndo, você tira e ele chora, porque ele entende, se isso é tão importante pro meu pai, eu também É muito quero, importante. né? E eles, como eles estão nesse mundo, para eles é muito mais fácil entender todo o processo, né? Tudo. Às vezes você vai ver a criança pega o celular, ela mesma Faz já tá com tudo, o dedinho tudo. levantando, porque É. ela vê aquele movimento sendo feito de várias formas. Por isso que é importante, na medida do possível, tentar evitar ficar pegando no celular quando estiver com a criança, para que ela não veja tanto isso. Eu preciso usar? Pois então tenta fazer isso de uma forma que a criança não veja, principalmente nesse início. Depois dos 2 anos, e alguns estudos já viram que você pode permitir que a criança tenha acesso a telas, mas essa permissão, né, esse acesso, ele tem que ser de uma forma direcionada e guiada. Porque se você libera o celular para o seu filho, você vê que entra um monte de propaganda em vídeos que ele vê e você não tem controle sobre aquilo. Então, você libera certos minutos, mas você tá ali sempre presente, vendo o que ele tá consumindo dentro daquele celular, dentro daquele vídeo. E mais importante também é você conseguir interagir com o seu filho sobre o que ele tá assistindo. Então, liberei um desenho, 3, 5 minutos, 10 minutos, ele viu aquele desenho, no final eu converso com ele, e aí, filho, gostou do desenho? Usar isso como uma ferramenta de aprendizagem. De né? aprendizagem. Né? E não somente de ele ficar assistindo aquilo passivamente, vendo outras pessoas se comunicando, e ele deixando de se comunicar com quem tá do lado, né? Um uso seguro dessas possibilidades. Agora é difícil, rapaz, e eu vou dizer, a gente até falou isso aqui antes de iniciar, você perde pro celular. Você perde o seu filho pro celular. Você perde a criança. Não tem como competir. É muito atrativo. São muitas cores, é muito dinâmico. E é tudo aquilo que a criança quer, como se fosse uma droga mesmo. É terrível, sabe? Eu acho terrível. Uma vez, eu não esqueço isso. Eu fui com meu filho pro mercantil. E criança no mercantil, eu acho que ele tinha uns 3 anos. Você sabe como é. 3 anos no mercantil, vai mexendo em tudo, pegando para um lado, pegando. Então, fazer um mercantil já não é tão, tão agradável. Aí você levar uma criança já é bem cansativo, né? Sim. Aí eu lembro que nesse dia a gente estava, eu e minha mulher, a gente estava cansado e botamos ele no celular no carrinho, né? Enquanto fazíamos as compras. Tranquilidade, fizemos as compras tranquilo, né? Lá no celular. Aí quando terminou, que a gente passou as compras, eu peguei o celular, né? E aí, quando eu peguei o celular dele, ele voltou à vida. Desligou, Eu né? achei, rapaz, eu fiquei tão mal, porque eu privei ele de viver aqueles, acho que foi uns 15, 20 minutos que a gente ficou no mercantil. Aqueles 20 minutos ali no mercantil, ele não viveu. Eu senti isso porque quando eu peguei, aí ele se levantou, aí correu para um lado, foi para o outro, ele começou a viver de novo. Ou seja, o celular, ele rouba vida, sabe? Ele rouba momentos da pessoa. Ele se apagou naquele momento que ele estava ali com ele. É muito mais fácil, cômodo para os pais, né, para as pessoas que estão cuidando, porque realmente dá um descanso ali. Mas eu tirei a oportunidade dele viver, dele acertar, dele errar, dele aprender, de tanta coisa que ele podia ver ali naquele momento no mercantil, esses 20 minutos, meia hora foram privados. E eu vi essa situação, ele reviveu. É como se ele tivesse voltado para a vida. E eu fico temeroso e triste sempre que eu converso com algum profissional, eu toco nesse assunto sobre as telas, porque você perde para o celular. Não tem como você competir. O que você for fazer, se você der o celular ganha. Sabe? Então eu tô bem temeroso em relação a isso. E aí, então, mas segue a mesma orientação, né? De tentar não... Temos essa orientação e aí outras coisas também que ajudam a gente a entender também a importância disso, né? Por que o celular, ele de fato, ele vai ganhar com relação a uma interação que eu tenho com meu filho da melhor qualidade possível. Eu tô levando ele para um parque de diversões que ele tanto sonhou. Mas se eu der o celular, às vezes ele prefere. Quando a criança tem acesso ao celular, ela tá tendo liberação de hormônios de prazer e felicidade que são incompatíveis com as atividades que a gente tem no dia a dia. A gente não tem esse retorno e essa recompensa tão rápida quanto a gente tem com o celular. Então, às vezes, ele assiste um vídeo de 3 minutos, 5 minutos, e aquilo vai
É como se fosse uma droga, ela vai viciando, você vai É querendo uma cada droga, vez libera mais. dopamina, né? Ali é uma droga. Isso, você vai ficando cada vez mais viciado, querendo ficar cada vez mais tempo ali dentro. Isso acontece com a Com gente. a gente, Imagina para com uma uma criança que criança. não tem É, as experiências que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, né? sim. Então é E um já uma mente campo, formada, né? E já né? Na maioria das vezes. Então, para a gente que é difícil, avalie para uma criança. Então, eu tenho ali um sistema de recompensa muito rápido e muito intenso, que eu não tenho essa mesma agilidade, facilidade na vida real. Na vida É. real, ela tem outro tempo, as coisas acontecem em um outro passo. Ele vai ser feliz, ele vai ter prazer no parque de diversões, mas É, é outro outra esquema, é pegada. outra pegada. Eu vou dizer, o Steve Jobs que criou o smartphone, ele criou o smartphone, foi embora, deixou a gente E aqui deixa com a esse gente, negócio. pra gente aprender a lidar com ele da melhor E a forma. gente, nós mesmos, eu digo isso porque o impacto para a criança deve ser terrível, para uma mente informação. Porque para a gente é. Sim, Pra gente é. Eu vi um vídeo uma vez da pessoa falando: olha, às vezes você passa o dia pegado no trabalho, aí chega em casa, agora eu tenho direito a uma recompensa. Aí você se deita no sofá e fica passando, né? Vendo aqueles videozinhos rápidos, aquele vídeo que nos 3 primeiros segundos não lhe prender, você passa e vai vendo besteira, e vai vendo uma coisa, e vai vendo outra, o que o algoritmo quer, né? Você está sim, sendo guiado pelo sim. algoritmo. E aí você passa uma hora rápida nesse negócio, e quando você se levanta, a sensação é de cansaço. Cansaço Você mental. não descansou. Por quê? Sim. Porque por mais que você esteja deitado ali, relaxando, né? Como você, tô aqui, deixa eu relaxar, né? Deixa eu Uhum, me dou o direito de relaxar. A sua mente está a mil, né? Porque sim. você está ali vendo coisas e é injeção de dopamina ali direto, Constante. direto, constante, pá, 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 pá. Então você, mentalmente, você fica esgotado. Eu conversei com uma profissional, o que que ela disse? Nós estamos com obesidade mental. É muita informação na nossa cabeça e muita coisa entrando, e isso daqui Informação. é o culpado. Isso aqui não tem. Então, para a cabeça da criança, isso deve ser terrível. Daqui a alguns anos a gente vai começar a ver, a gente vai pegar essa época, A gente já tá já tá pegando. pegando, né? A gente já tá pegando. Eu conversei com uma psicóloga aqui, rapaz. Disse que isso foi, e não foi agora não. Acho que foi ano passado, no Setembro Amarelo, Uhum, do questão do suicídio e tal. Ele disse que sim, aumentou em 49,5% os suicídios em jovens de 14 a 19 anos. sim. Você sabe o que é isso? Em 50% um aumento de suicídios num adolescente entre 14 e 19 anos. E agora que esse dado saiu recente, então, aliás, deve ter sido atualizado já. Uhum, É, e não é coincidência estar com esse avanço tecnológico também, o acesso que as crianças têm. não é. Sabe, eu vi um vídeo pra gente finalizando aqui, que agora tá proibido, né? Isso aqui em escola, as Sim, crianças brincando, cara, nas escolas. foi um ganho. Excelente. Brincando, sabe? Chega a ficar arrepiado, porque assim, eu trabalhei um tempo no ensino, na instituição de ensino, e eu via as pessoas, os adolescentes todos parados ali, sabe? Assim, todo mundo não tinha mais aquelas brincadeiras de correr, Sim, sim. sabe? De tudo que acontecia no recreio, né? E E hoje eu vi um vídeo, as crianças brincando de elástico, brincando de amarelinha, né? Correndo Sendo e por um lado crianças, sendo né? crianças, né? Isso aqui tá roubando. Tá roubando a infância delas. Isso daqui tá roubando, sabe? E aí é isso. Então, qual é a orientação mesmo que você dá para os pobres pais para tentar minimizar? É essa de pelo menos eles não se mostrarem tão dependentes também, né? Sim, sim. Aí as estratégias que a gente tem para tentar evitar ao máximo esse uso, né? A gente pode limitar o uso das redes sociais, porque às vezes quando a gente entra dentro do aplicativo, a gente não consegue dar aquele stop de parar. Então tem algumas estratégias que você pode regular para que com 15, 30 minutos ele te lembre para parar. Pelo menos é uma tentativa, né? De você, opa, já passei tanto tempo assim aqui e eu já tinha me organizado para não estar esse tempo inteiro. Para crianças realmente abaixo de 2 anos tentar evitar, quando estiver brincando com a criança, não ficar tentando, né, acessar sempre, Acessar, para ela né? não Aham. entender que está Isso é sendo normal. colocada em uma segunda etapa. Uhum. Depois dos 2 anos no uso, de você realmente, quando sentar, assistir junto com a criança e tentar fazer uma devolutiva daquilo para que aquilo seja benéfico. E essa decisão de tirar das escolas é a nossa figura de autoridade. Nós estamos formando essas crianças. É, Então, precisa alguém, de fato, chegar e dizer, olha, não pode usar nesse momento. Então, é de estabelecer limites. Então, aqui dentro da nossa mesa, quando a gente estiver jantando, a gente não usa não pode. celular. E a gente tem que ser exemplo. Criança
é um copiador, é um espelhador. Não adianta eu dizer que ela não pode fazer isso, se eu faço, ele vai ser o primeiro a colocar Esse o dedo negócio pra de mim. faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não Exatamente, existe. as crianças são os primeiros, né, a olhar e dizer. Então, se a gente determina esses limites, a gente também tem que respeitá-los. Então, a gente determina certos limites dentro de casa para que use o mínimo possível a gente e o nosso filho também. E chegando na parte da adolescência, que a gente não tem mais tanto esse controle, o máximo que a gente conseguir evitar o acesso às redes sociais para evitar esse estilo comparativo, que é o que está prejudicando muito os adolescentes, trazendo transtornos de ansiedade, de depressão, né? E aí é de cada pai conseguir, de fato, estabelecer esse limite, pensando na saúde mental do seu filho. Óbvio, não vai ser fácil, porque ele vai se comparar com um coleguinha da escola, que às vezes já tem acesso. E aí é muito difícil colocar esse limite. Uma época, vou dizer, uma época difícil essa, cara. E com a inteligência artificial é que vai ser difícil, mais difícil complicado, rapaz, complicado. Porque os adolescentes, você falou de comparação, os adultos já estão fazendo isso. Sim. A gente se compara o que antes a gente se comparava com um vizinho, com um familiar, a gente se compara com a Virgínia, com pessoas com o Neymar, que têm um estilo de vida completamente se compara, diferente. Né, assim, é uma coisa, então você se sente realmente nada. Se você não tiver uma cabeça centrada. Uma cabeça sólida, uma mente firme, você se perde. Facilmente. Você se perde porque você pensa que a sua vida não presta. Né? Você se compara e você esquece de olhar o que você tem e agradecer pelo que você tem. Pelo que você tem e começa a ver aquilo que você não tem, porque o outro tem. O outro viaja, o outro tem carro. E ancorar a sua felicidade no que te falta. E você não não no que sabe, você tem. E você não sabe como é a vida deles, né? Eles mostram só na o rede que social eles a gente querem. é um recorte. Mas, doutora Karine, muito obrigado. Acho que teria, assim, tem que ter mais tempo para conversar, né? Depois eu vou convidá-la de novo para a gente falar de outros momentos da infância. Até mesmo desse mesmo tema da própria infância, mas esticando, né, nas idades mais, a partir dos 6 anos aí, ver como é que... porque tem muita coisa para a gente falar, incluindo também essa questão das redes sociais, da internet, como tratar nossas crianças hoje. A gente está tentando se tratar também. Tá todo mundo precisando. Todo mundo. Doutora Karine, muito obrigado, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído, né? Ter ajudado, tirado algumas dúvidas. Esse é o nosso objetivo, realmente levar informação, tentar explicar alguma coisa para as pessoas, né? Tentar ajudar de uma maneira, e foi muito, muito proveitoso. Você passou muitas dicas muito bacanas, e já fica o convite realmente aqui para um outro momento. A gente está fazendo alguns episódios ao vivo, e a gente poderia agendar ao vivo, né? Porque a gente abriria para as pessoas perguntarem, né? A gente divulgava aí o link, as pessoas poderiam perguntar ali ao vivo, a gente ia tirando aqui, que é um tema que é bem... todo mundo tem necessidade de tirar, porque tá todo mundo meio perdido. Tá todo mundo querendo encontrar o que fazer diante de tantas modificações, tentando acompanhar tudo isso que tá acontecendo. Então tá todo mundo se ajudando ali, tentando se pegar em alguma coisa que dê uma luz, né? Sim. Porque é isso que a gente tá precisando mesmo, de luz. Mas, doutora, muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também em parceria com a Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.